Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia, para darmos início à nossa sessão ordinária. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária, vereadora Ana Tonelli, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos projetos, vetos e uma moção. O primeiro deles é um projeto de lei complementar de autoria do prefeito Miguel Haddad, que altera o Código Tributário para permitir assinatura digital ou digitalizada em documentos da dívida ativa. De autoria do prefeito Miguel, projeto de lei que reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso ao Instituto de Previdência do município de Jundiaí, o IPREJUM, de imóvel público situado em Vila Hortolândia para a construção de sua sede. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que altera a lei que veda em eventos esportivos oficiais comercialização de bebidas em vasilhames de vidro para fixar penalidades por infração. Projeto de lei de autoria do vereador Leandro Palmarini, que exige de maternidades treinamento dos pais de recém-nascidos para primeiros socorros em casos de engasgamento e prevenção de morte súbita. De autoria da mesa, projeto de lei que altera a lei que instituiu o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara Municipal de Jundiaí para extinguir cargos e alterar exigências para provimento e atribuições dos cargos que especifica. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que autoriza convênio com o Estado através da Secretaria de Segurança Pública para desenvolvimento de programas municipais para a prevenção do crime e da violência. Veto total ao projeto de lei do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que regula a Caixa de Transporte e Venda de Produtos Hortifrutícolas. Veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Pastor Roberto Conde Andrade, que autoriza a criação de central de empregos para pessoas com deficiência. Veto total ao projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, que fixa tempo para empresas de telefonia prestarem atendimento aos usuários. Veto total ao projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, que exige dos hospitais e maternidades estrutura para a realização do exame de oximetria de pulso, é o teste do coraçãozinho, nos recém-nascidos. Veto total ao projeto de lei da vereadora Ana Tonelli, que exige etiqueta de identificação em alimentos caseiros e artesanais comercializados. Moção de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, que apoia o projeto de lei complementar do deputado federal Leonardo Matos, do PV de Minas Gerais, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial à pessoa com deficiência filiada ao regime geral de previdência social. Senhor presidente, recebemos também o ofício do PROCON de Jundiaí, informando o movimento de atendimento daquele órgão no mês de junho deste ano. Esta é a matéria que nós temos, iniciando esta 158ª sessão ordinária, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana Tonelli, lido o nosso pequeno expediente. As listas de requerimentos de alçado plenário, de requerimentos de alçado da presidência, de indicações já foram distribuídos aos vereadores. As listas de correspondência recebidas, acho já na secretaria à disposição dos senhores edis interessados.
Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 15 vereadores presentes, portanto, temos número legal, vamos passar à ordem do dia. Tendo a ata da 157ª sessão ordinária, realizada em 17 de julho de 2012, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da nossa ordem do dia é o projeto de lei complementar de número 933, de autoria do vereador Silvio Hermani, que altera o Código de Obras e Edificações para regular sistema de recirculação e tratamento de água em piscinas. Está em discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra o senhor autor, vereador Silvio Hermani. Senhor presidente, senhores vereadores, um projeto de lei bastante simples, mas que traz um grande alcance para a segurança, principalmente usuários de piscinas no município de Jundiaí. Esse projeto de lei, essa lei já existe em outros municípios, e esse vereador, atento a essa preocupação, na questão de acidentes que ocorrem quando há o processo de limpeza da piscina, quando a mesma está em uso. Por esse projeto de lei, todas as piscinas do município de Jundiaí devem atender uma nota, a NBR, número 10.339, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como quaisquer normatizações posteriores emitidas por este órgão. Então, essa norma da EBNT trata dos ralos de fundo das piscinas, que deverão ser preferencialmente do tipo antiturbilhão, em quantidades que atendam à velocidade do escoamento. Esse tipo de ralo, caso ocorra alguém esteja próximo, nadando próximo ao ralo, ele evita que a pessoa seja sugada, seja, como já ocorreu em outros casos, por exemplo, a barriga, as costas ou o cabelo sugado. E nesses acidentes que já ocorreram, principalmente com crianças, a criança fica alguns minutos presa nesse ralo, sem oxigênio, e daí a possibilidade de sequelas permanentes é muito alta. Então, entendemos que, com essa norma bastante simples, acidentes serão evitados. Lembramos também que, no município de Jundiaí, além dos clubes, muitos condomínios estão sendo implantados com piscinas. Então, essa norma, ela realmente dará mais tranquilidade, tanto para as famílias que usam as piscinas, quanto para os condomínios mesmo, os síndicos, que evitarão transtornos no futuro. Por essa razão, peço a vossas excelências que aprovem esse projeto de lei. Muito obrigado.
Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 933, com a palavra o nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente nesta manhã, projeto de lei do nobre companheiro Silvio Hermani, projeto de lei complementar 933, que altera o Código de Obras e Edificações para regular sistema de recirculação e tratamento de água em piscinas. Nós sabemos da preocupação do nobre companheiro e, com certeza, senhor presidente e seus vereadores, é um projeto muito importante. E o presente projeto de lei complementar visa exigir a adoção de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e principalmente na NBR 10.339 para o sistema de recirculação e tratamento de água em piscinas. Tal regulamentação visa aumentar o nível de segurança na prevenção de acidentes hidráulicos por sucção de drenos e grades de fundo em piscinas. Já tivemos notícias, crianças que sofreram acidente quanto ao sistema de sucção as deixou presas no fundo da piscina, havendo inclusive caso de falecimento. E para nós, senhor presidente e seus vereadores, é um projeto de lei importantíssimo, e eu não deixaria de defender o projeto. Claro que nós temos alguns itens, né, que realmente vêm a ser um projeto de lei que não está dentro daquilo que realmente nós dizemos de legalidade, mas é um projeto que o vereador, com sua andança pela cidade, pelos bairros, principalmente nas entidades, nos clubes, sabe das dificuldades que realmente tem dentro daquilo que realmente ele propôs no seu projeto de lei. Eu quero parabenizar, Silvio Hermano, pelo seu trabalho, por sua dedicação. É um projeto de grande importância à nossa sociedade jundiaense. Senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão, projeto de lei complementar, com a palavra o nobre vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Excelência. Quero cumprimentar os nobres pares, todos que nos ouvem, plenário, a televisão, com um bom dia. O projeto do vereador Silvio Hermani, senhor presidente, o qual já foi explanado aqui, é um projeto de grande importância. Nós já ouvimos aqui algumas estatísticas, e eu quero trazer umas informações muito rápidas aqui, que são importantes, para ver a importância, a relevância desse projeto. O Brasil lidera o ranking de afogamentos no mundo. No mundo. Veja como é importante esta ação do vereador Silvio Hermani. Em 2000, aconteceram 5.963 casos com índices de 3,5%, mais de 3,5%, as mortes por caso, cada 100 mil pessoas. Cada 100 mil, mais de 3 é por afogamentos das mortes. Em 2008, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, esse número aumentou para 6.800 casos, só entre crianças de 0 a 14 anos. Aconteceram mais de 1.800 mortes no país. Muitos desses casos aconteceram dentro de piscinas. Não precisa ser regrado as construções mesmo, com mecanismos apropriados que evitem, né, o sugamento e que segure essas crianças, principalmente as crianças. Tem acontecido com idosos, pessoas adultas também. No Brasil, o afogamento é a segunda maior causa de mortes entre crianças de até 3 anos de idade. Na Câmara dos Deputados está tramitando um PL, um projeto de lei 7414 de 2010, de autoria de um deputado do PT do Paraná. E o relator é o deputado Darcísio Perondi, que dispõe sobre normas de segurança para a construção de piscinas, com conteúdo igual, similar, parecido
com o projeto do vereador Silvio Hermani. O texto base dos projetos é tão semelhante que elucida a necessidade de mecanismos sendo adequados, desta forma, nos municípios. Então, eu tenho mais dados aqui que justificam este projeto, mas já vimos a importância dele, a necessidade. Por isso que eu digo que votarei favorável a este projeto, e para que desperte na sociedade a atenção para a questão de segurança, segurança nas piscinas, para que possamos evitar a perda de vida, principalmente das crianças. Portanto, vereador Silvio Hermani, parabéns pela iniciativa, porque vai trazer grande valia, grande proteção, né, à vida e principalmente nossas crianças. Obrigado. São essas palavras, vereador Val, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 933. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar 933. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.282, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins. Essa presidência recebe o requerimento de número 956, de retirada do projeto de lei. Então, vamos colocar em discussão o requerimento de número 956 de retirada. Com a palavra, o senhor autor, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se de um projeto de lei número 10.282, de minha autoria, que regula a proteção e defesa do usuário de serviços públicos. O pedido de retirada, e transformando o mesmo em indicação, se prende ao fato de ser um projeto ilegal e inconstitucional, e tentamos sanar esses problemas, não conseguimos, razão pela qual pediria que os vereadores votassem pela retirada, que o requerimento fosse atendido, e transformando esse requerimento em indicação, uma vez que cabe ao Executivo a execução de tal fato, para não termos mais um projeto ilegal e inconstitucional, a berlinda de um parecer do Tribunal de Justiça e uma ação de inconstitucionalidade. Obrigado. Muito bem. Continua em discussão o requerimento de retirada. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de retirada. Próximo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 10.487, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos. Esta presidência recebe o requerimento de número 955, de adiamento para discussão e votação no dia 16/10/2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação.
Muito bem, vereador Zé Dias. Depois de um esforço fenomenal, lembrou a sua senha. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiada a discussão e votação do projeto de lei de número 10.487, de autoria do vereador Zé Galvão Braga Campos. Quarto item na nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.796, de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que institui a campanha de conscientização sobre mendicância. Não dê esmolas, ajude de verdade. Está em discussão o projeto de lei, com a palavra o seu autor, vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val Freitas. Senhor presidente, nobres pares, esse projeto de alcance social é um projeto que observamos em cidades vizinhas e não vemos em faróis pessoas pedindo esmola, a mendicância. Há uma ação social muito linda das administrações públicas dessa cidade, porque nós precisamos ter essa ação, precisamos socorrer mendigos, pessoas que vivem em estado de miséria, caídos na sarjeta, e isto é algo que nós precisamos prestar atenção e criarmos mecanismo para que dê uma chance a essas pessoas, para que eles possam sobreviver a esta vida de miséria. Então, nós elaboramos esta campanha de conscientização sobre a mendicância. Não dê esmolas, ajude de verdade. Eu tenho dito nessa tribuna que se fala muito, tem ideias maravilhosas, muitas pessoas, mas a ação mesma, é a ação mesmo que traga retorno, que tragam resultados, pouco vemos. Não é isso, menino Vitor? É isso aí. Desestimular a doação de dinheiro a pedintes, impedir a exploração do trabalho infantil na via pública, reduzir a evasão escolar, impedir que dependentes químicos usem a esmola para o sustento do vício, contribuir para a redução dos índices de criminalidade, através da campanha, que pode ser realizada em uma parceria com a iniciativa privada. Pretendemos incentivar o morador de rua a procurar auxílio no SOS e nas demais instituições e órgãos de assistência social do município, despertando também na população o interesse de contribuir com entidades do terceiro setor e a execução de trabalhos sociais junto às comunidades carentes. Sabemos que muitas dessas pessoas vivem em situação de misérias, dependem da solidariedade para manter seu sustento, mas, no entanto, a prática reiterada da mendicância pode transformar uma situação de miséria em um modo de vida, inclusive como forma de manter vícios, como o álcool e as drogas. A relação de mendicância é de caráter bilateral. Só há esmoleiros se houver pessoas dispostas a doar esmolas. E o jundiaense tem um coração aberto, é um povo solidário. E a gente não resiste. Chega no farol e a gente fica na dúvida, será que é para o álcool, será que é para os vícios? A gente fica na dúvida, será que o cidadão está falando a verdade? Aquelas histórias similares são todas iguais. Perdeu os documentos, precisa de dinheiro para voltar não sei para onde, e outros que pedem ali, faz de ponto um farol, semanalmente, diariamente, pedindo esmolas. Mas existem cidades como Joinville, em Santa Catarina, que através do programa Porto Seguro, já procurou reprimir a mendicância, mas implantaram também sistemas de dar assistência a esse pessoal. E não é só Joinville, também em Jacareí, através do programa Pare e Pense, esmola é a solução para fazer os cidadãos pensar. Em Americana, através do programa Educadores de Rua, pesquisas indicam que hoje a maioria dos moradores de ruas tem problemas de dependência química. 70% deles são usuários de crack e 30% de álcool. Completou a frase aqui do Dr. Paulo, que conhece bem o problema.
Interessante. E eles pedem dinheiro para sustentar o vício e dar esmola. Damos esmola, pioramos a situação. É aquilo que eu disse, a gente não sabe quais que dizem a verdade. Se realmente há uma necessidade para a alimentação, de sobrevivência, ou para sustentar, infelizmente, as suas dependências viciosas. É um tema importantíssimo, profundo seria esse debate. Eu tenho aqui muita coisa anotada, pesquisas feitas, da necessidade de uma ação mais profunda em relação a este caso. Quero dizer apenas aqui que, recentemente, eu tive reunido com representantes da Guarda Municipal, que também estão preocupadíssimos com esta situação. Temos também outras entidades que estão preocupadas e prestaram atenção nesse projeto, dão apoio e querem fazer algo. A nossa guarda, instituições sérias, pessoas que estão preocupadas com o seu semelhante, que está numa vida aí, infelizmente, muito ruim, péssima. O senhor permite uma parte, vereador? Meu tempo terminando, mas o presidente é o chefe, tem a parte na vereadora. É bem rápido, muito obrigado. Senhor presidente, senhor vereador, nós estamos já há quase 4 anos nos reunindo uma vez por mês na SEMADES, sob a presidência da doutora Cidinha, que é a secretária lá da SEMADES. Isso foi instituído, inclusive, pelo então vice-prefeito, o Luiz Fernando, né? Ele encampou esse movimento. E toda a sociedade está imbuída no sentido que Vossa Excelência fala em retirar das ruas essas pessoas que vêm pedir esmolas aqui na nossa cidade. Nós temos lá a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, vários segmentos da nossa sociedade, igrejas, todas elas que se reúnem conosco uma vez por mês, não é? Para discutir esse assunto. O senhor sabe que a grande minoria também é complicado, mas a minoria é de Jundiaí. A grande maioria vem de fora, não é? São de cidades até longínquas aqui de Jundiaí. E já foi pego o ônibus recentemente, aqui na Praça da Bandeira, não é? Descarregando, vamos assim dizer, que termo feio, passageiros, que são esses infelizes que vêm para a mendicância na nossa cidade. Só que isso é difícil pegar, então, um dia eles chegam num horário, outro dia no outro, e a nossa guarda estava imbuída em fazer uma campana para poder pegar essas pessoas. Mas eu tenho a impressão que logo, logo vai acabar essa situação, vai ser liberada essa colocação de faixas em toda a cidade, não dê esmolas, não é? Ajude tal entidade, ajude tal local. Mas teremos que ter um local para abrigar essas pessoas, para depois pedir para que a população não ajude. Por enquanto, está na consciência de cada um. Parou no farol, às vezes com medo até, porque eles riscam o carro, fazem uma porção de misérias aí, as pessoas acabam, por medo, dando uma moeda. E aquilo que o senhor falou, fica alimentando o vício de qualquer sorte, seja da bebida alcoólica, seja mesmo da droga ilícita, e a gente acaba alimentando isso. Parabéns pelo projeto, em que pese ser ilegal e inconstitucional. Conte com o meu apoio e vamos contar depois com a colaboração do senhor prefeito. Se sancionar, ele vai transformar em lei e vai ajudar muito essa nossa comissão que se reúne lá na SEMADES. Parabéns pelo projeto, vereador, e conte com o meu apoio. Obrigado, vereadora Ana, que sempre contribui muito para a elucidação das matérias discutidas. Agora, a solução é realmente a conscientização de não darmos esmola. Senhor presidente, concluindo, encontrei um pedinte na Vila Hortolândia. E ele me disse o seguinte: eu sou de Itu, eu vim para Jundiaí porque lá não dão esmola. Aqui em Jundiaí, sim. Eles têm consciência, dispor de dinheiro. É muito bom. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, eu quero vir defender o projeto de lei do nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, projeto de lei 10.796, que institui a campanha de conscientização sobre a mendicância. Não dê esmola, ajude de verdade.
Sabemos, senhor presidente, seus vereadores, esse é um assunto que realmente desperta a atenção das famílias, das pessoas que realmente se encontram ao lado dessas pessoas. A situação da miséria absoluta traz às ruas de nossas cidades uma considerável parcela da sociedade, que encontra-se na solidariedade das pessoas, uma forma de prover o seu sustento. Contudo, a prática reiterada da mendicância pode vir a configurar-se em acomodação. E nós sabemos, senhor presidente, também, que das esmolas aumenta o número de pedintes. Além disso, o nosso objetivo na apresentação deste projeto é evitar que a esmola converta-se em problema social ainda maior. Pesquisas indicam que hoje a maioria dos moradores de rua tem problema de dependência química. 70% são usuários de crack e 30% de álcool. Eles pedem dinheiro para sustentar o vício, e dar esmola é piorar a situação. Então, portanto, senhor presidente, eu quero aqui defender o nobre companheiro, até por uma situação que se encontra a nossa região, a região de Vila Aparecida, Ponte São João e São Camilo. Sabemos que hoje passam por estas imediações mais de 30, 40 pessoas, muitas vezes de madrugada, à noite, de dia, sempre solicitando algo dos seus familiares ou daquelas pessoas que realmente estão em seus lares. E muitas vezes, senhor presidente, quando não conseguem aquilo que realmente eles querem para sustentar o vício, como aconteceu na Vila Aparecida, eles começam a cortar, às vezes, fio de energia elétrica, cabo de telefone, entre outras, para fazer aquela venda e adquirir o valor para comprar a droga. Então, esse projeto de lei, senhor presidente, ele pode ter legalidade, mas a intenção do autor é sensacional. Então, portanto, voto a favor ao projeto de lei, porque nossa cidade, como está acontecendo atualmente, é uma coisa que precisa prestar muita atenção. Nós estamos num sufoco. E eu acredito que esse projeto de lei vai ao encontro daquilo que realmente a população necessita, de mais uma tranquilidade nos bairros da cidade de Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, e vou votar, porque é um projeto importante para a nossa cidade. Muito bem. Vereador Zé Dias, com a palavra agora para falar no projeto, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se do projeto de lei 10.796, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, que institui a campanha de conscientização sobre a mendicância. Não dê esmolas, ajude de verdade. O presente projeto foi analisado pela nossa consultoria jurídica e foi tido como ilegal e inconstitucional, e, no meu ponto de vista, não acredito que o seja, porque não gera qualquer despesa para o erário público, a não ser somente a fiscalização que já existe da Prefeitura Municipal. Nós temos um grave problema aqui em Jundiaí, no tocante a ser dado esmolas. Eu acho que o povo de Jundiaí é um povo muito bom, muito sério, porém nós temos que ter um pouquinho de consciência que essa esmola ela é justamente levada para o tráfico, para o vício, seja ele do crack, que é um câncer, no meu ponto de vista, aqui nessa cidade, seja ele para o vício da bebida alcoólica, que é uma droga permitida, né? É uma droga, no meu ponto de vista, ele abre as portas para outros vícios. Sendo essa campanha legal e constitucional, não vejo por que votar contra, falo até para o Val, no momento não está presente, do meu voto favorável, porque não considero legal e inconstitucional. Vem de encontro também a dois programas nossos, dois projetos de lei, que é o Jundiaí Mais Segura e o Semáforo Seguro, onde a gente
quer também... Oh, desculpa, que o Val estava escondidinho ali. Então, ainda bem que eu não falei mal, né, Val? Obrigado. Isso também, o que precisa ocorrer? Eu acho que o fato de dar esmola, esse assistencialismo, essa benevolência do povo de Jundiaí, ela complica no tocante ao tratamento efetivo dessas pessoas. Essas pessoas precisam não só do assistencialismo, mas precisam realmente ser orientadas, terem uma qualificação profissional, terem um encaminhamento social. Critica-se aqui a polícia, da qual eu faço parte, mas o problema da insegurança não é só um problema policial. O problema de dar esmolas incentiva o vício, razão pela qual eu sou contra e favorável ao projeto do vereador Val. Essa esmola, como eu já falei, ela é usada para o vício da bebida alcoólica, para o vício do crack, da maconha. Se vocês observarem, todas essas pessoas que estão em semáforos pedindo esmolas, ou em alguns outros pontos, e nós temos aqui os bairros citados pelo vereador Val e pelo vereador Zé Dias, acrescentando aqui o Jardim Carolina, né, a Ponte São João e aquela parte da Vila Aparecida, e hoje nós tivemos uma reportagem num periódico local, no JJ mais especificamente, falando desse problema. Esse problema não é só policial, porém a população tem que ajudar no tocante a não dar esmolas. Esse assistencialismo, aparentemente benevolente, benéfico, ele incentiva o consumo. Nós temos naquela região que está um caos, temos tido algumas coisas lá na Ponte São João, Vila Aparecida e Jardim Carolina, no tocante a que sejam limpos os terrenos, isso aí também faz parte, que as pessoas sejam conscientizadas a não dar esmolas para não incentivar esse vício. Antigamente a mendicância era uma contravenção penal, hoje já não é mais, então não é proibido. Porém, esse projeto do vereador Val é de suma importância, a divulgação desse projeto é de suma importância e a participação da população também no tocante a não dar esmolas, a esse assistencialismo gratuito, e também não é por maldade da população, mas é por benevolência, você acaba ficando com dó. Porém, esse dinheiro, ele é usado na prática delitiva. Se vocês forem ver, como falou o vereador Val, 70% é usado para compra de crack, e vocês podem ver que onde existe esse pedido de esmolas, é próximo onde se vê um grande tráfico de entorpecentes. Então, a pessoa já se localiza ali para pegar o dinheiro e poder ir lá para a conhecida e famigerada biqueira. Então, vereador Val, apesar de ilegal e inconstitucional, votarei favorável, até porque não vejo razão da inconstitucionalidade e ilegalidade. Pediria aos senhores vereadores também que apoiassem o projeto do vereador e que depois fosse dado o start dessa campanha realmente para de conscientização da população para que não se dê esmola. Parabéns, vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei de número 10.796, com a palavra o vereador Fernando Manuel Bade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora Marilena Perdiz Negro. Eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência de que o vereador Durval Orlato teve uma indisposição, desde ontem está em observação e deve retornar às atividades normalmente, mas hoje ele não virá. Então, eu gostaria de justificar a sua ausência. Obrigada. Muito bem, vereadora. Vamos dirigir os nossos pensamentos positivos para que o vereador Durval se recupere rapidamente e que possa brevemente estar entre nós novamente, né, vereadora Marilena? Que tudo corra em paz. Com a palavra, o vereador Fernando Manuel Bade. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha. Senhor presidente, eu pedi a palavra para ser bem rápido, no sentido de externar o meu apoio à iniciativa do vereador Val. Eu gostaria de fazer um retrospecto histórico desse problema que se tornou, ao longo dos anos, um problema socialmente relevante, que é a mendicância. Tá? A assistência ou a generosidade das pessoas faz com que, naturalmente, os seres humanos se ajudem. E isso cresceu com o passar dos anos, porque muito mais gente tornou-se desempregada, muito mais gente foi afetada pelas agruras da vida e acabou se tornando morador de rua. Né? Acabou perdendo todo o vínculo familiar, acabou perdendo até a própria autoestima e se entregou à vida da mendicância. E associado a isso, mais recentemente, vem o uso da droga. Lá atrás era o álcool, e hoje, muito mais potencialmente perigosa,
a droga, principalmente o crack, que além de ser barato, consegue instalar a dependência química num espaço de tempo muito curto. Historicamente, senhor presidente, aqui em Jundiaí, e quem é mais antigo sabe bem disso, como é que era tratada a mendicância? De trem. A assistência social distribuía passagem de trem para que o mendigo, quando viesse para Jundiaí, depois de algum tempo aqui, saísse, pegasse o trem e fosse para alguma outra cidade aqui nos arrebaldes de Jundiaí. E lá fazia o mesmo ciclo inverso. Ficava durante algum tempo lá e voltava para Jundiaí para mendigar. Pois bem, o autor Val do projeto, eu concordo sim com a caridade, mas não com a caridade gratuita. Aqui nessa casa já foi objeto de discussão a validade, por exemplo, da mantença da Casa de Santa Marta nos modelos que está hoje lá. Tem muita gente que tem medo de tocar no assunto e nessa ferida, né, para não melindrar, por exemplo, a cúria diocesana ou religião católica que mantém ali aquela entidade de assistência, mas que em volta fomenta a criminalidade e a vagabundice. Verdade é essa, porque está cheio de gente lá que vai usufruir da assistência de maneira absolutamente gratuita, sem nenhum compromisso de retorno. Eu estou te ajudando, mas você precisa querer ser ajudado. Não basta essa caridade gratuita para comprar uma vaga no céu, porque muita gente faz o que faz na vida para se dar bem, mas acha que fazendo assistência vai comprar um pedacinho lá no céu na eternidade. Isso é mentira, isso não é verdade. E quando alguém ousa discordar, aí apela para Deus. Aí apela para a religião, dizendo, olha, você é contra a religião. Ao contrário, eu sou a favor. Mas quer ver, eu já dei um exemplo nessa tribuna. Põe a Casa de Santa Marta lá na horta comunitária no Varjão. E você quer comer, você quer tomar banho, você quer tomar café da manhã, você vem aqui todo dia cedo, trabalha na horta que eu vou te dar almoço. Mas não para você ficar deitado o dia inteiro na praça, tomando cachaça, e depois encher a barriga e dorme a tarde inteira. Pois não, vereador. Eu esqueci de falar, e que Vossa Excelência falou também, é pertinente também ao SOS. Eu acho complicado ali esse essencialismo gratuito, sem o feedback, sem o retorno dessas pessoas. E aquela praça da antiga rodoviária fica lotada de pingão, que nem a gente fala, né? E não é mentira, isso é fato. E esse essencialismo gera maioria aumenta mais esse povo que fica perambulando por ali. Parabéns, vereador. Estimula o ócio, inclusive. É estímulo do ócio, é estímulo da preguiça. Quer dizer, o sujeito não se vê absolutamente motivado, independente da sua desgraça pessoal, se ele perdeu família, perdeu trabalho, perdeu autoestima, e agora se entregou ao uso de droga, mas a assistência gratuita não cobra dele nenhuma atitude positiva no sentido de se recuperar e de se integrar de novo à sociedade, porque oportunidade tem. E o nosso município tem sim muita oportunidade, inclusive de trabalho. Ah, mas eu não sei fazer nada. Você aprende, meu amigo. Você aprende a fazer, se você quiser. E se você quiser ser ajudado. Mas esse povo absolutamente não quer ser ajudado. E eu sei que meu tempo está acabando, senhor presidente, mas é só para traçar um paralelo como nós estamos andando na contramão da história. E eu fico absolutamente revoltado com isso. Recentemente, no estado de São Paulo, a Polícia Militar desenvolveu uma ação na Cracolândia. Por quê? Porque aquilo estava insuportável da forma como estava. Tá certo? Além do evidente crime que acontece ali aos olhos de qualquer um que passa ali, aquelas pessoas se autodegradando, se matando e importunando as demais que ali trabalham e que vivem. Hoje o Ministério Público está processando o Estado de São Paulo porque aquilo feriu direitos individuais, feriu direitos humanos daquelas pessoas que estão lá. Existem estudos que dizem o seguinte, que em determinado grau de dependência, a pessoa perde, não a dignidade, mas ela perde a autoestima. E quando alguém perde a autoestima, não é ilícito qualquer outra pessoa tentar recuperar a autoestima daquela. Isso é uma realidade. Se você perdeu, se você não tem capacidade sozinho, você pode ser ajudado e deve ser ajudado. E hoje, na contramão da história, nós estamos vendo aí o Ministério Público processando a Polícia Militar porque interviu ali na Cracolândia no sentido de acabar ou de pelo menos diminuir o problema. Senhor presidente, muito obrigado. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.796. Em votação. Ah, desculpa, a vereadora Marilena Negro havia me solicitado a palavra. Perdão, vereadora. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu admiro aqui a iniciativa do vereador Val, também torcendo para que o prefeito possa acatar
a sugestão do título aí de uma campanha tardia, que ficou no ensaio aí pelo menos por 2 administrações e a gente não vê sair do papel. Por mais que tenhamos um programa de atenção à população de rua na cidade, e infelizmente tudo que foi falado aqui não deixa de ser verdade, embora tenha iniciativas no sentido de dar um acompanhamento para essa população de rua, parece que tudo é muito pouco, porque se continuam com os mesmos, talvez em proporção maior, e de uma forma mais organizada, o ir e vir dessa população de rua. Então, os migrantes que chegam em Jundiaí, maciçamente pela via férrea, estão vindo de São Paulo com passagem de algum lugar, de algum abrigo, e vêm aqui na Vila Arens. Antigamente, nós tínhamos o CAM, que é do Centro de Atendimento ao Migrante, bem na estação ferroviária. Ali, pelo menos, já se abordavam os indivíduos e se tentava dar algum encaminhamento para ver a sua origem, qual que era o seu destino. E sempre vimos, e até agora é assim, só que agora o serviço não é em Agabaú. E esse levar mais para a região central, esse atendimento, que se juntou ao SOS, que se juntou à Casa Santa Marta, realmente a gente trouxe para a região central todo o problema que nós temos com a migração. E a população de rua. Nós temos um morador de rua há tanto tempo aqui que a gente já não acha mais que é migrante. Ele já passou a fazer parte da cidade, já faz parte do nosso cenário. Como é que você vai falar com uma pessoa, falar, é migrante, passou por aqui? Não está mais, escolheu a cidade para morar. Acolhido por todas as mãos possíveis, a mão da igreja, a mão nossa de cidadão, que às vezes a gente não sabe se está dando uma esmola ou se a gente está amedrontado e lá está dando algum trocado pelo contexto, se à noite você acaba mesmo oferecendo alguma coisa para ficar, para se proteger, porque você fica com medo, às vezes, da abordagem que é tida. Agora, algumas contradições a gente tem que colocar. Para a população de rua de Jundiaí, nós temos convênio firmado aqui nesta casa para fazer recuperação. Então, também se dá sentido para isso, quer dizer, essas pessoas, se assistidas no programa de morador de rua, que tem uma casa alugada no CREAS, é um centro de referência, é feito esse trabalho, ainda é pouco, tá? O SOS faz as abordagens, ainda é pouco, porque nós temos uma cultura assistencialista calcada nas igrejas, na igreja católica, na igreja evangélica, que é de assistir. Mas o que eu quero trazer aqui para os senhores é uma outra preocupação. Junto com essa população de rua, seja migrante, seja morador de rua, porque agora a gente já denominou que é o nóia, está no crack, está na droga, tem problemas de saúde mental, tem problemas psiquiátricos sérios que não estão sendo tratados pelo poder público. A droga veio depois. Hoje a gente fala é mais um drogado, mas tinha ali traços de problemas psiquiátricos importantes e que nós não estamos dando conta de tratar. Temos exemplos aqui, vocês sabem disso, os senhores sabem disso, de manifestações, problemas psiquiátricos que a gente não dá conta de tratar. Eu queria denunciar aqui para os senhores que a fila de espera para a saúde mental, para uma consulta clínica, é de mais de 2 anos. Suicídio não espera o médico estar na rede pública para ser atendido. Então, o que está acontecendo? A pessoa vai para o Hospital São Vicente porque lá tem um acolhimento psiquiátrico. Sai com um tratamento ali paliativo e não consegue mais voltar para um acompanhamento ambulatorial, um acompanhamento. E volta para o mesmo esquema. Então, são essas pessoas que estão aí, muitas vezes, na mendicância, mas é fruto da sociedade, do poder público que não está cuidando, da nossa incompetência e não cuidar dessas pessoas. Então, eu acho que esse
pedido provoca, o vereador Val fez essa iniciativa, provoca essa discussão mais ampla, que a gente vê, para a gente avaliar as ações do poder público que estão sendo feitas, para ver se são suficientes e fazer o enfrentamento que o vereador Bardi colocou aqui. Vamos fazer? Vamos, mas será que a localização é adequada? Nós não estamos juntando só os problemas ali para a sociedade olhar, e estamos todos expostos, mas expostos também para a nossa incompetência de cuidar das pessoas. As famílias estão aí, não sabem o que fazer com seus doentes mentais no sentido psiquiátrico, não é deficiência intelectual. Quando são mulheres, acabam na prostituição por conta do problema mental. A droga está vindo depois. Então, eu vejo que isso é mais um sinal de que todo o trabalho que está sendo feito é insuficiente, e eu faço votos que o prefeito acorde para isso, e pelo menos uma campanha para informar a sociedade, para que tenha uma nova postura frente a essa realidade. Obrigada, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.796, em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.796. Quinto item na nossa ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Inivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, é apenas uma palavra de gratidão a todos os vereadores, em especial a Marilena Negro, Fernando Bardi, Paulo Sérgio, Zé Dias e Ana Tonelli, porque elucidaram e mostraram essa proposta de campanha, a necessidade de uma conscientização mais a fundo, mais séria, o envolvimento não apenas da administração pública, mas também das entidades, das igrejas em geral, e de atender um próximo nosso aí, e que os problemas é mais profundo, igual a Marilena disse, do que apenas drogas, álcool, vícios, né? Problemas psicológicos, e que é responsabilidade de todos nós. Portanto, a aula que o Fernando Bardi deu, o Paulo Sérgio com propriedade, e a maneira como a Ana pôs também, todos, Zé Dias e a Marilena Ney como assistente social que conhece bem a realidade dessas pessoas. Obrigado, senhor presidente, ao senhor e a todos. Muito bem, vereador Val. Próximo item da nossa ordem do dia, projeto de lei de número 10.838, de autoria também do vereador Inivaldo Ramos de Freitas, que exige das academias ginásticas medidas de higiene. Está em discussão o projeto de lei de número 10.838. Em votação. Gente, por uma falha da nossa assessoria, esta presidência colocou em discussão e aí imediatamente em votação, iremos retornar, porque existe um requerimento que acaba de chegar às mãos desta presidência, de número 957,
de adiamento para a sessão do dia 11/9/2012, do projeto de lei de número 10.838. Então, nós vamos colocar em discussão o requerimento de adiamento do projeto de lei de número 10.838. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está adiado o projeto de lei de número 10.838. Sexto item na nossa ordem do dia. Projeto de lei de número 11.113, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que prevê em locais de atendimento público assentos exclusivos para idosos, gestantes e deficientes. Está em discussão o projeto de lei de número 11.113. Com a palavra o seu autor, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 11.113, de autoria deste vereador, que prevê em locais de atendimento público assentos exclusivos para os idosos, gestantes e deficientes. Projeto de lei, senhor presidente, é um projeto que realmente, em outras cidades, em outros estados, foi colocado para votação em suas câmaras e sancionados pelos seus prefeitos desses municípios. Este projeto de lei social, já sancionado como lei em outras cidades, como, por exemplo, no balneário de Camboriú, Santa Catarina, e seguindo tal exemplo, houvemos por bem propor sua implantação também em nosso município. Precisamos ajudar os idosos deficientes que, além de serem vítimas de preconceitos na sociedade, ainda sofrem com a falta de assentos em muitos locais de atendimento público, como supermercados e similares, lojas e departamentos, atacados, casas lotéricas, shopping center, clínicas médicas e hospitais, entre outros. Principalmente nos hipermercados e grandes lojas, onde o movimento é intenso, e essas pessoas chegam a ter mal-estar no meio da multidão. Então, portanto, senhor presidente, seus vereadores, um projeto simples, mas com certeza de um grande alcance a estas áreas no qual nós citamos aqui, e essas entidades que realmente necessitam do poder público para que nós possamos fazermos aqui valer aquilo que realmente foi escolhido dentro das nossas trajetórias, que é olhar para as pessoas e buscarmos soluções para que nós possamos levarmos a cada um a dignidade e também a qualidade de trabalhos e serviços. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Eu peço aos nobres companheiros que analisem o projeto de lei do vereador Zé Dias, para que nós possamos darmos continuidade nesse trabalho junto à Câmara Municipal e também o Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 11.113. Em votação.
com 11 vereadores votando sim, 4 vereadores votando não, esta presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.113. Senhores vereadores, essa presidência vai suspender os trabalhos por 10 minutos e convoca a todos os senhores vereadores a se dirigirem ao Salão Nobre para que possamos fazer um comunicado. Muito obrigado, senhores vereadores. Por favor, o mais rápido possível, todos ao Salão Nobre. Está suspenso os trabalhos por até 10 minutos, se necessário.